Olá, detetives, tudo bem? Vamos dar continuidade então às parábolas de Jesus. Hoje nós vamos ver a parábola das 10 virgens. Então prepara a sua Bíblia para nós fazermos a leitura e vamos estudar ela juntas. Vamos falar com Deus. Querido Deus, nós entregamos ao Senhor esta aula, que o Espírito Santo complete no coração das crianças aquilo que o Senhor Jesus tem para nós. Obrigado, Senhor meu Deus, pela oportunidade de estarmos em comunhão com o Senhor através da via online, Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos dê uma semana de abençoada para nós, para nossa família, Senhor, e para todos os irmãos da igreja, Senhor, e toda a igreja espalhada pela face da terra. Muito obrigado, Senhor meu Deus, conduza essa aula como o Senhor quiser, seu Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Então, nós vamos fazer a leitura e ela se encontra lá, então, em Mateus 25, do versículo 1 ao versículo 13, tá bom? Então, a professora vai fazer aqui a leitura. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esse versículo 13 vocês vão gravar e vão mandar para nós, que é o versículo da senha dessa lição, tá bom? E vocês vão assistir a aula e no final dessa aula eu vou fazer a pergunta bônus para vocês. Então vocês vão responder essa pergunta bônus e também manda pra gente, tá bom? Então tá. Bom, a parábola é uma parábola de vigilância. Então você tem que vigiar. Vigiar o quê, professora? A sua vida. A sua vida. Não é a vida do vizinho, não é a vida da sua mãe, do seu pai, não, é sua vida. Eu lembro quando eu comecei eu me converti e eu estava na igreja, então quando o pastor falava, fazia, né, as irmãs, né, eu frequentei muito a Tarde da Esperança, que na época era dentro da igreja, hoje é lá na capela, né, mas era dentro da igreja, ali no templo mesmo. E eu frequentei ali, então quando as irmãs vinham com uma palavra, eu sempre pensava: é para fulano, é para cicrano, não, esse é para meu marido, não, esse é para, sabe, é para minha sogra. E nunca me falava assim: não, é para mim, é para mim. Essa palavra, essa história, né, que Jesus contou, ele usava as parábolas para abordar, para falar sobre assuntos complexos. E muitas vezes os discípulos falavam: Senhor, mas o que o Senhor quis dizer com essa parábola que o Senhor acabou de contar? Porque eram assuntos, né, que o Senhor queria falar de uma maneira direta, né, mas ele usava assim as histórias, né, meia lúdicas, né, para poder falar com o povo. Então, essa parábola é para nós, todos nós que aceitamos Jesus Cristo.
Porque ela é uma parábola falando sobre a segunda vinda do Senhor Jesus, né? O momento do arrebatamento do povo de Deus. Então, ela não é, para minha mãe, para o meu pai, é para todos, para você também, para mim também. Então, ela falou muito comigo, certo? E ela vive falando. E essa parábola nós usamos muito na sala de aula também. Então, a gente tem que estar preparado. Mas preparado o quê? A sua vida espiritual com Deus, certo? A gente procura o conforto na casa da gente, né? A melhor roupa, o melhor sapato, os melhores games, né? Os melhores pra gente brincar lá de videogame, mas você tem que se preparar, isso aí vai ficar tudo aqui. E a sua vida espiritual com Deus? Como é que tá? Como é que tá a nossa vida espiritual com Deus? E essa parábola, ela explica direitinho, por quê? Porque o noivo aqui, nessa história, é o Jesus, voltando para arrebatar a sua igreja, para arrebatar aqueles que estão preparados. Então, as 5 virgens prudentes aqui, elas estavam preparadas para a volta do Senhor Jesus. E como que elas estavam preparadas, né? Aqui eu vou mostrar para vocês, né, que naquela época, né, que Jesus ele conta essa história, a gente está vendo aqui uma lamparina, que as 10 virgens, elas usavam essa lamparina, todas estavam usando a lamparina, né? A palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, certo? Então a lamparina, ela servia naquela época, né, como luminária, para iluminar o caminho, porque não tinha postes nas ruas, né, não tinha, como nós temos hoje. Então usava-se a lamparina. Então as 10 virgens prudentes, elas tinham as suas lamparinas, elas tinham, né, aquela vida com Deus, mas 5 delas estavam acesas o tempo todo. Não importa se o noivo chegasse atrasado, se ele chegasse adiantado, elas estavam com as suas lamparinas sempre acesas. Quer dizer, a lamparina acesa, a lamparina cheia de azeite, que era na época se usava o azeite como combustível, né? Que nem o carro, se a gente não tiver combustível, o carro não sai, não vai para lugar nenhum. Tem que parar no posto para abastecer. Assim era a lamparina, tinha que estar cheia, né? Para o azeite, para ficar aceso, né? E quer dizer o seguinte, o que quer dizer isso? Quer dizer que o Senhor Jesus usou essa parábola para dizer assim, olha, a tua vida tem que estar cheia da presença do Senhor. Cheia, ela tem que iluminar. Às vezes a gente está lá, né, no meio das pessoas, do povo de Deus, e a gente ilumina, né? A gente, nossa, não sei o que aquele irmão tem, que aquele outro não tem. O que será que é? A presença do Senhor constante na vida. Tudo que faz, né? Primeiramente, eu vou entregar para o Senhor, eu vou chamar o Senhor para vir comigo, a minha vida está no centro, ou a vida do Senhor... A minha vida está nas mãos do Senhor, realmente. A minha fé está sendo cada dia mais crescendo dentro de mim, né? Eu estou dependente do Senhor cada dia mais. Então, o que acontece? Aquelas 5 virgens prudentes, elas não deixavam a lamparina delas sem o azeite, né? Que é o Espírito Santo, é a presença de Deus. E aquelas outras 5 virgens prudentes, as nércias, né, que eles falam nércias, insensatas, né, tolas, elas tinham aquela vida minguada espiritualmente com o Senhor, aquela vida assim, o que é minguada, professora? Pouca, né, não tinha pouco azeite naquelas botijas, o tempo, elas não tinham a prudência de saber, se ele não vier, mas a minha vida vai, né, eu vou ter azeite aqui, mesmo se ele não chegar cedo, mas vai ter aqui o azeite para colocar na minha lamparina. Quer dizer, ter o azeite a mais na vida,
ter a presença do Senhor sempre mais na sua vida. Não, não, eu vou ir para a igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, eu estou ali junto ali com os irmãos, só. Aí a pessoa fica aí dando mau testemunho, sabe? Parece um agente secreto, ninguém sabe que a pessoa é serva do Senhor, ou sabe, mas não dá um testemunho sabe, não ilumina, não vê que a situação ali tá necessitando da presença dele para poder ajudar as pessoas que estão ali, muitas vezes aflitas, muitas vezes levando mantimento, levando, né, um consolo para uma pessoa que está triste, sabe? A pessoa vive a vidinha dela e tá bom. Eu já aceitei Jesus e para mim tá bom, porque quando ele vier na segunda vinda, no arrebatamento, eu vou. Ele está falando que ele vai, mas o Senhor Jesus diz aqui na parábola que vai ser separado aqueles que têm realmente a vida cheia de Deus e daqueles que não têm, daqueles que fica disfarçado dentro da igreja ali, fica ali se achando que já está, né, no arrebatamento e não estão, né? Tanto é que tem aquele filme lá, Deixados para Trás, que e está falando na Bíblia também que 2 vão estar no campo e um vai ser levado, o outro vai ser deixado. E assim vai ser a volta de Deus. Então nós temos que estar preparados, né, na nossa vida. Então é um alerta essa parábola. Vigie sua vida, não a vida do outro. Cuida da sua vida espiritual com Deus. Se arrependa, peça perdão para Deus, leia a palavra com alegria, querendo entender mesmo, não lê de obrigação, porque a professora mandou, não, porque você quer ter comunhão com o Senhor, porque você quer conhecer do Senhor, porque você quer aprender a andar com Ele, entendeu? Então assim, a gente tem que ver o que nós estamos falhando. E o que nós estamos deixando entrar no nosso coração, na nossa vida, que está nos separando do Senhor e não está deixando o azeite, não está deixando a presença do Senhor encher o nosso coração, a nossa vida. Tá certo? Então aqui a professora trouxe também, essa então é a parábola. Então quando o Senhor Jesus veio, ele falou assim, seria o noivo, né? O Senhor Jesus vindo, né? Arrebatar a sua igreja, arrebatar o povo de Deus ali, que realmente está cheio da presença dele, que realmente confessou ele como único suficiente Salvador, né? E ele vai vir e também, né? Levar aqueles que realmente, né? São do Senhor, né? Porque a gente está lá na igreja, mas a gente não tem que estar acomodado, a gente tem que estar preparado, né? Preparado. Eu lembro que eu contei para vocês, né? Que muitas vezes eu estava dentro do mercado, meu marido, eu ia para um canto, eu não achava meu marido, eu ficar preocupada, meu Deus, o Senhor veio arrebatou, meu marido foi e eu fiquei. Quantas vezes aconteceu isso comigo? Para quê? Alerta, Eliette. Você tem que melhorar a sua vida espiritual. Você tem que melhorar você com Deus, né? Então é um alerta para nós essa parábola, tá bom? Então aqui a gente vê então as 5 virgens prudentes entrando, né? O noivo veio, as lamparinas serviam para guiar o noivo, né? No caminho até onde estava a noiva. E ali então elas entram, porque elas estavam cheias da presença do Senhor, elas tinham azeite, né, aquele azeite que simboliza, né, a vida cheia de Deus, né, o Espírito Santo, e elas entraram então, e as tolas que foram comprar azeite, porque acabou, né, acabou o azeite, elas queriam que as prudentes dessem para elas. Aí elas foram correndo e não acharam, né? E compraram, né? Mas quando voltaram não tinham mais a oportunidade de estar ali no casamento, certo? E aí então elas ficaram para trás, e o Senhor Jesus falou assim, olha, eu não as conheço. E às vezes a pessoa fala assim, eu estou fazendo tanto para Deus, mas não é assim o tanto para Deus. Nós temos que estar sempre
vigilantes se realmente, né, a gente está fazendo de coração, a gente está se arrependendo, a gente está buscando o Senhor de verdade, né, tendo uma fé, né, salvadora dentro da gente. Uma fé salvadora é uma fé, né, que não importa se Jesus voltar hoje, ou voltar amanhã, ou voltar daqui a 10 anos, nós vamos estar preparados para isso, para ir com Ele. Eu quero ir com o Senhor no arrebatamento, então vou transformar a minha vida de uma tal maneira que eu não vou ficar que nem as tolas pro lado de fora, né? Eu não vou ficar. Então, pedir a Deus, né? Senhor, me dá discernimento, me ajuda a não ficar aqui quando o Senhor voltar. E o Senhor tem dois jeitos, né, dele voltar. Ele vai voltar individualmente, né, quando cada um morrer, ou também ele pode voltar coletivamente, que é o arrebatamento, certo? Bom, e é isso então a nossa parábola, tá certo? Então, uma curiosidade que eu trouxe para vocês é sobre a azeitona, né? É sobre o azeite. Então, aqui nós estamos vendo a oliveira. Jesus, ele falou essa parábola, né? Nos Montes das Oliveiras. E aqui é uma oliveira, né? Essa oliveira é a árvore que dá a azeitona, né? A azeitona, na época de Jesus, ela passava pela moenda, né? Isso aqui é uma moenda. E a moenda, a azeitona passava por ela, que são, tá vendo? São pedras, né? E a primeira, né? Quando eles passavam, moía a azeitona, então saía o líquido, que era o azeite. Então, o primeiro de tudo, né? Do líquido, do azeite, era levado para o sacerdote. Por quê? Porque nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar na nossa vida, em tudo. Desde o amanhecer, desde você abrir os olhos, você tem que buscar a Deus. E depois as outras coisas na sua vida você vai fazer. O Senhor vai acrescentar, o Senhor vai te ajudar. Mas busque. Então, quando a azeitoninha passava ali, então o primeiro azeite, o azeite puro mesmo, era levado para o sacerdote. Levado para Deus, a primícia, né? Depois passava por outra moagem, né? A mesma azeitoninha passava pela mesma moagem, então ali era colocada nas botijas, né? Como aquela viúva lá que o Eliseu multiplicou, né? Foi multiplicado o azeite para aquela viúva para poder sustentar seus filhos para não ser escravos e ela pagar as contas. E aí então aquele azeite colocado para ser levado, né? Vendido para ser como óleo para cozinhar. E também para colocar nas lamparinas, como essas 10 virgens aí, elas levavam azeite, né? E depois, né? O resto da azeitona, que vai passar pela terceira moagem, ela não é jogada fora, não. Ela se transforma em sabão. Então, a nossa vida, né? Nossa vida, ela é assim. Então, primeira coisa, você tem que buscar o Senhor em primeiro lugar, o seu tempo, o seu dia. A primeira coisa que você tem que fazer é falar com o Senhor, ler a palavra do Senhor, entregar aquele dia para o Senhor, não largar do Senhor. Primeira coisa que você tem que fazer, né, é buscar o Senhor, em primeiro lugar. Aí depois, né, quando a segunda moagem, né, que ele vai lá, né, e usa para comer, né, tá, você, né, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né. Então, sabe, ter aquela, sabe, se policiar, né, porque o que tá cheio o coração, a boca fala. Então, cuidado com isso, né. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, certo? Então, sempre a segunda coisa, assim, é buscar o Senhor em primeiro lugar. A segunda coisa é entregar a sua vida ao Senhor, né? Quando você estiver fazendo as coisas, sempre sendo direcionado para o Senhor, seus pensamentos, seus sentimentos, né? Quando vier a terceira, que é ali o restinho, sabe? A gente passa pela... Imagina só aquela azeitoninha toda amassadinha. Assim também é a nossa vida. A gente passa por dificuldades, aflições,
né, provações. As provas não são só as provas ali da escola, mas são as provas da vida. E essas provas da vida, o Senhor, Ele vai nos dar vitória em todas. Ele está ali cuidando da gente, né? Fazendo a gente crescer espiritualmente, tornando o nosso caráter um caráter forte, firme, né? Vendo se realmente a gente não desiste da fé no Senhor Jesus. A gente aprende com as dificuldades, né? A gente aprende, porque se nosso Senhor foi lá moído, Ele foi lá, né? Morreu na cruz por nós, padeceu por nós, passou por tantas humilhações, zombarias. Aquelas zombarias eram bullying, né? Ele passou por nós. Quem somos nós para não passar? Nós somos discípulos dele, entendeu? Então, quando você for reclamar, murmurar, você lembra. Não, isso aí é para eu melhorar. Lembra-se das palavras para combater aquele mau humor, combater aquelas reclamações, combater aquelas murmurações. Tudo isso o Senhor não gosta. E lembra do povo de Deus lá, que saiu, né, do Egito e ficava reclamando, murmurando. O Senhor não gosta. Tá bom? Então, essa é a nossa aula. E a pergunta bônus, ela é bem simples, tá bom? O que representa o azeite nessa história? Na história das 10 virgens, o que representa o azeite para você? Tá bom? Então, tchau. Ah, não, vamos falar com Deus, né? O professor esqueceu, vamos conversar com Deus. Obrigado, Senhor, meu Deus, por essa aula maravilhosa, que ela chegue no coração de cada um, Senhor, de uma forma muito tremenda, Senhor, porque como chegou no meu coração e chega, Senhor, eu tenho que melhorar também, como cristã, Senhor, que cada um também melhore como cristão, Senhor. Que nós não tenhamos só o nome de cristão, mas vivamos a vida como o Senhor quer que nós vivamos, Senhor, sempre apegados ao Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Muito obrigado. Obrigado por cuidar de nós e nos ajude a sermos vigilantes, meu Pai, em cada um com a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Tchau.